Olá! Vamos ver agora o comando umask. O comando mask define uma máscara para a criação dos arquivos. O que é isso? Todo arquivo no Linux, quando ele é criado com uma permissão específica. Então, por padrão, o Linux utiliza uma permissão específica para criar o arquivo e colocar ele numa permissão. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu vou rodar aqui o comando mask e ele me retornou 0002. O que isso significa? Vamos criar um arquivo aqui, touch arquivo 1. Criei um arquivo, vamos dar uma olhadinha na permissão do arquivo 1. O arquivo 1, ele retorna para mim a permissão RW, RW e R. Então, o que é isso? O mask, geralmente, ele pega uma máscara. A máscara vai ser 666, né? Que vai estar a permissão de leitura escrita, leitura escrita, leitura escrita para os 3 grupos. E aí o mask ele diminui do 666 o valor que você passar. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O mask 0002. Então ele vai fazer assim, ó, 666 menos 002. Aqui tem um zero antes, que é um tipo de arquivo especial, mas vamos colocar aqui, né? 0002, isso aqui vai ser uma permissão mais ou menos parecida com 0664. Então, toda vez que eu tenho uma permissão 664, significa o quê? Que eu tenho um read para o dono do arquivo, que é o valor 4. Eu tenho um write para o dono do arquivo, que é valor 2. Então, seria mais ou menos assim. Dono é 4 mais 2. E eu tenho aqui a permissão do grupo, que é 4 mais 2. E eu tenho aqui a permissão do outros, que vai ser somente o 4. Então, é mais ou menos isso que o mask faz. Então, vamos ver na prática? Eu vou mudar aqui o mask. Eu vou colocar aqui o mask 0006. O que vai acontecer? Vamos criar aqui um arquivo, touch, arquivo 2, e vamos dar uma olhada como que ele criou esse arquivo. Como eu passei aqui o 6 no finalzinho, o que ele fez? 6 menos 6, 0. Então, no grupo do outros, em arquivo 2, ele não colocou permissão alguma. Esse cara não tem permissão nenhuma. Nem de ver, nem de gravar, nem de executar, nem de nada. Vamos fazer um outro exemplo. Por exemplo, eu quero só que agora o dono do arquivo tenha permissão de leitura escrita e no grupo tenha permissão de somente leitura. Então eu posso colocar o mask 0, 0, vou colocar aqui 22 e agora vamos criar um arquivo, touch, arquivo 3, vamos dar uma olhadinha e agora o que ele fez? Ele subtraiu do 6 menos 2, ficou uma permissão assim, ó, 6, 4, 4, que é a permissão do arquivo 3, ou seja, leitura escrita do dono do arquivo, somente leitura para o grupo e somente leitura para outros. Então, o comando mask serve para você configurar a máscara de criação dos arquivos. Então, é muito importante você saber que ele sempre vai subtrair de 666, que é igual a leitura escrita, leitura escrita, leitura escrita para os 3 grupos. Então, a máscara que você passar vai ser a subtração disso. Então, se eu passar 022, significa
que quando eu criar um arquivo, ele vai ter a permissão de 644, que é igual a leitura e gravação, leitura, leitura. Ok? Um abraço, até logo.